Bom dia. 2 Timóteo 3. Livro 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E esse tempo terrível, interessante que Paulo, há 2000 anos atrás, ele estava já nos avisando que nos últimos tempos enfrentaríamos alguns problemas que nós não entenderíamos, não compreenderíamos. Isso nós temos visto e vivido hoje. Mostra que é sinal dos últimos tempos. Jesus está voltando. O tempo está se esgotando. Quando nós lemos Mateus 23, quando Jesus nos mostra os sinais, ele disse que não sabia exatamente quando ele voltaria, mas mostra os sinais do que aconteceria, do que antecederia a sua volta. Então nós vemos que estão muito próximos mesmo. Está muito próximo a volta do Senhor. Enquanto os judeus ainda estão esperando a primeira vinda, por não acreditar em Jesus, nós sabemos que ele já está voltando. Versículo 2 diz assim: os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, destes também. É tudo isso que nós vimos. Olha que é mais de 2000 anos atrás ele está falando. E hoje as pessoas amam realmente a si mesmas. A prioridade são elas, não eu. Eu quero, eu preciso, eu tenho que ter. Eu posso, eu sou. São afirmações normais hoje para o ser humano. Entendem que tem o direito de desfrutar do melhor, do que merece o que tem de melhor. E o problema maior é que eles ainda querem acreditar isso, a palavra de Deus, como se em algum momento o Senhor tivesse prometido isso a eles. Prometido que eles teriam o melhor. Prometido que eles terão o melhor. Prometido que eles vão reinar aqui. Não conhecem a palavra de Deus. Eles amam a si mesmos. São gananciosos e arrogantes. É tudo hoje por dinheiro. As pessoas... É uma luta constante, um desespero enorme para ganhar dinheiro. Eu tenho que ter isso, eu tenho... E cada vez querem mais. Eu não gosto de falar só das pessoas do mundo, eu prefiro falar de casa, eu prefiro falar dos supostos irmãos. É inadmissível, por exemplo, supostos pastores, eles têm uma preocupação muito maior com empresas, com fazendas, com investimentos, com isso, aquilo, do que com a igreja, do que com suas ovelhas. Ovelhas que não conhecem os pastores. Tem pastor, mas não conhece, não sabe quem é. Pastor, estão preocupados em ganhar dinheiro. Estão preocupados de encher templo, encher igrejas para aumentar a arrecadação, aumentar o recebimento de oferta, de dízimos. Gananciosos, avarentos. É dinheiro. São vários homens que abandonam ministérios ou deixam a desejar no ministério porque estão preocupados com outras coisas, com trabalho, com empresas.
estão preocupados em ganhar dinheiro, como se fosse levar alguma coisa daqui. Arrogantes, presunçosos, blasfemos. É exatamente isso. Hoje nós vemos, é muito comum nós ouvirmos pregadores. Para mim isso é uma blasfêmia. Quando você dá ordem a Deus. Nós ouvimos pessoas determinar, como se determina uma bênção. Quem abençoa é o Senhor. Se é Deus que abençoa, se eu estou determinando a bênção, eu estou dando uma ordem a Deus, eu estou determinando ao Senhor o que deve fazer ou não. As pessoas exigem, tem vários casos, pastores aí, que dizem colocar Deus na parede. Ah, não, vou colocar Deus na parede até Ele me dar a bênção, eu vou exigir dele. São blasfêmios, estão ensinando o povão que está ali a agir da mesma forma. Está pecando diretamente contra Deus. E o pior é que usa o nome do Senhor. Exigir de Deus isso, exigir daquilo de Deus. Como se nós esquecemos que nós somos criatura. Podemos exigir nada dele, não. Ele é o Senhor. É uma arrogância tamanha que quase que dá para pensar que eles se trocam de lugar. Coloca Deus no lugar de servo e eles são Deus. Eles agem como se fosse Deus. Eles que dão a ordem, eles que exigem. E mais, eles que dão também, eles que distribuem, porque você vai nos templos dele, eles estão dando bênção para A, para B, para C. Ah, não vou te abençoar, vou, mas só que as bênçãos não chegam em real na vida das pessoas. E muitas vezes as pessoas falam, olha, cadê o tempo aguardando essa bênção? Falou que ia acontecer, não acontece. Geralmente eles dão desculpa, falam porque você não teve fé, é por isso e por aquilo. Eu não vejo tudo isto que Paulo falou aqui, está falando para Timóteo, que ia acontecer e está acontecendo. Desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios. Hoje, como nós vemos a maneira de filhos tratar os pais, assusta. Eu tenho um momento da minha vida que quando eu vejo alguns filhos, quando estão falando com os pais, eu saio de perto, que eu não suporto. Os filhos gritam com os pais, com mãe, com pai, xingam, ofendem. Os pais falam alguma coisa, ou pedir para eles fazer alguma coisa, eles dizem diretamente não. Não existe mais o Senhor, é você. Mas culpados não são só os filhos, são os pais que educaram assim. É os pais que estão permitindo que eles façam isso. Não sabem o que eles estão criando. Tudo isto, Paulo falou há 2000 anos atrás, nós vivemos hoje. Sem amor, incapazes de perdoar. Como nós vemos as pessoas falarem, falar, não, eu consigo tudo, mas isso aí eu não consigo perdoar. Ah, não, fulano me traiu, eu não consigo perdoar. Fulana me traiu, eu não consigo perdoar. Como não consegue perdoar? Nós não temos a opção de querer ou não perdoar. Nós temos simplesmente que perdoar, porque é o mandamento do Senhor. O Senhor ordenou que nós devemos perdoar. O Senhor disse que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. É a palavra dele. É a palavra dele. Então não tem opção, não, é muito difícil, eu não consigo, porque nós não nos esforçamos realmente em perdoar, porque perdoar é nós que temos que fazer, o Senhor não vai nos ajudar a perdoar, o Senhor não vai nos fazer perdoar, Ele manda, nós obedecemos, nós somos servos. É lutar contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra o nosso desejo. Tem que querer perdoar. Tem que querer. Pessoas escolhem hoje o que perdoar, o que não perdoar. E escolhem a quem perdoar ou não. São hipócritas,
mentirosos, porque muitas vezes estão dizendo, não, eu perdoei fulana, mas não houve o perdão. Esse perdão verdadeiro não aconteceu. Continua com mágoa, com raiva, com ódio da pessoa. E qualquer momento, qualquer motivo, traz o assunto à baila novamente. Tem que aprender a perdoar. Incapaz de perdoar caluniadores. Cria-se história. Fala o que não sabe. Suja a reputação das pessoas. Então aqui, por maldade, só por maldade, é porque estão ao serviço do inferno, estão ao serviço das trevas, só isto. Sem domínio próprio. Essa questão do domínio próprio é muito complicado, porque o que é domínio próprio? É nós nos dominarmos. Nós não fazermos o que não queremos ou fazer qualquer coisa por emoção ou de supetão. Nós temos controle. Por exemplo, inclusive no fruto do Espírito Santo, um dos frutos é exatamente o domínio próprio. Mas mesmo assim nós vemos o descontrole em algumas igrejas, nessas principalmente as pentecostais, onde as pessoas dançam, pulam, se jogam no chão, ficam todos, fazem um monte de coisa falando que é o Espírito Santo. Mas não é, porque nós sabemos que o Espírito Santo tem que ter domínio próprio. E eu pergunto, onde está o domínio próprio dessas pessoas? Então, na verdade, esses templos virou uma bagunça. Cita o nome do Senhor, mas não vive. Cita o nome do Senhor, mas não pratica. Essa aqui é a questão. Domínio próprio. Nós temos que aprender a nos dominar. Não somente questão de templo nas igrejas, nos templos, nas congregações, nos dominar em tudo. Como em momentos quando nós somos ofendidos, nos dominar para não reagir de igual maneira, nos dominar como fomos atacados, nos dominar. É necessário. Sem domínio próprio, nós não servimos ao Senhor, nós não seguimos a Jesus. Cruéis, inimigo do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Eu vi as pessoas falarem assim, eu não sou cristão, sou cristã, eu amo meu Deus. Mas essas mesmas pessoas que eu vejo falar que amam meu Deus, estão ali nos bares bebendo, estão cometendo adultério, estão cometendo fornicação, estão cometendo todo tipo de erro, de pecado. E falam que amam o Senhor. Eles amam o mundo, os prazeres do mundo. E muitas das vezes, quando você os questiona, fala, não, Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que eu viva bem. E não é essa. Não é essa a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que aqueles que querem ser amigo do mundo, das coisas do mundo, se tornam adversário de Deus. Nós temos que ser amigos de Deus. E a única maneira que nós temos de demonstrar nossa amizade para com o Senhor, demonstrar o nosso amor para com o Senhor, é vivendo, é aplicando o evangelho dele à nossa vida, ao nosso dia a dia, é seguindo Jesus, é pegar a nossa cruz e seguir Jesus. Jesus falou que ele quiser me seguir, tem que pegar a sua cruz e seguir. Só que nós não queremos pegar a nossa cruz. Hoje os templos, pregadores profissionais ensinam, não, você não tem, você tem que ir feliz cantando,
Ah, Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você esteja alegre, de bem com a vida. Deus quer isso, quer aquilo, e não é essa a verdade. Não é essa a verdade. A verdade é que nós precisamos seguir Jesus. Nós precisamos obedecer. Porque sem obediência, nós não veremos o seu agir em nossas vidas. Com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Eu já disse isso, eu me preocupo, eu assusto. Quando eu vou, ou algum tempo, eu encontro alguém que vem com aquela conversa mola, não, Deus é amor, meu irmão, eu te amo. Eu me assusto, porque eu vejo uma hipocrisia. Tem templos, eu conheço vários templos, onde supostos pastores dizem que pregam o amor. Mas o amor que eles falam é um amor mundano, é uma conivência com o pecado, é uma tolerância à rebeldia contra a palavra de Deus. É aquele que nos tempos a pessoa está no erro, está tudo, não, tudo bem, Deus é amor, Deus perdoa, né? Vamos buscando a Deus, se Ele quiser, Ele te liberta desse vício, Ele te liberta desse pecado. Ele não exige, não, como o Senhor assim determina, não exige o arrependimento, não exige santificação, não exige abandono de pecado, não exige nada disso. Prega um suposto amor que não é um amor, não é amor de Deus. Ah, não, tá, a pessoa está lá vivendo um erro, fala, não, tudo bem, fica aí, vamos buscar Deus, vamos orar para Deus te libertar. Não, tem coisa que o Senhor já determinou que nós fizéssemos. Nós temos que fazer. É muito fácil eu ficar sentado aqui, eu sei, eu faço tudo para nós. Tira meus erros, tira meus pecados, tira tudo que não presta de mim, né? Pode tirar, muda totalmente e me traz coisas boas aí. Que hipocrisia. Mas infelizmente é assim, nega o real poder de Deus. Afasta-te, portanto, desses também. Quando eu falo que nós temos que afastar dos falsos irmãos, dos falsos evangélicos, dos falsos crentes, as pessoas acham, não, você está discriminando, não estou praticando a palavra de Deus. Eu não posso me afastar das pessoas que estão no mundo que não conhecem a Cristo, mas esses que dizem que conhecem a Cristo, nós temos que afastar deles. Se eles falam que conhecem, mas vivem no erro, vivem no pecado, temos que nos afastar. Temos que nos afastar deles. É necessário. Caso contrário, nós vamos nos igualar a eles. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Jesus nos alertou o tempo todo sobre isso. Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam as mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. As igrejas hoje, os templos, algumas denominações fazem um suposto evangelismo, que, como Jesus também disse, eles vão atravessar mar para trazer, mas depois transforma a pessoa em muito mais pecadora do que era antes. Porque eles pregam, por exemplo, para as pessoas, para as mulheres, um ensinamento distorcido da palavra. Esse ensinamento dizendo que Deus é bom, que vai tolerar. Aí tem alguns que estão no pecado, está no erro, está no adultério, está na fornicação, está na mentira, está na fofoca. E diz, não, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar, fica tranquila. E essas continuam no erro, continuam no pecado. E muitos desses ainda acabam aproveitando da situação, tá? São vários os casos que nós conhecemos assim. Mas hoje o que eles mais se dedicam é fazer com que essas pessoas ofertem mais, vão para os seus templos, que esteja ali ofertando, esteja ali dizimando, e que não importe o pecado delas. Eles não estão preocupados com a salvação delas e principalmente deles, porque são pessoas que não têm temor, não têm respeito,
não ter obediência à palavra de Deus. Porque se tivesse temor, não faria isso. Porque conheceria, o Senhor sabe que não pode agir dessa maneira, porque ia receber a punição. Mas não. Ela sempre é aprendendo, mas jamais consegue chegar ao conhecimento da verdade. É a semelhança de Janes e Jambre que se colocaram contra Moisés. Esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas. São reprovados na fé. Janes e Jambre, eu tenho explicado, foram aqueles mágicos lá no Egito, que quando Moisés jogava o cajado dele no chão, que eles transformavam em serpente, eles também faziam igual, faziam os sinais, umas mágicas iguais. Eles resistiam à verdade. Eles tentavam provar o contrário, que o que Moisés estava fazendo não era o poder de Deus e que eles também podiam fazer. Eles tentaram por várias vezes. Até que senão tiveram que se render. Hoje também nós vemos vários aí que dizem pregadores da palavra de Deus. Dizem ser homens de Deus, mas resistem à verdade. Eles pregam de maneira disfuncional. Eles querem provar. Não, que Deus está preocupado em abençoá-los, em dar boa vida aqui e fazer isso, aquilo. E quando você mostra na palavra de Deus que não é isso, eles tentam de toda maneira provar o contrário. Muitos deles usam ali versículos isolados para tentar criar uma teoria que, infelizmente, a maioria do povo aceita por causa do analfabetismo bíblico. Como a maioria não lê a Bíblia, não medita na Bíblia, são enganados facilmente. Esses resistem à palavra de Deus. Assim como Janes e Jambre resistiu a Moisés, esses também resistem à verdade. Mas por quê? Porque são homens que tiveram suas mentes corrompidas, eles são reprovados na fé. Reprovados porque eles não têm fé. Porque se você tem fé em Cristo, você tem temor. Você sabe que você não pode estar indo contra a palavra do Senhor, que está indo contra o próprio Deus. Você sabe que não pode criar teoria, não pode acrescentar nada nem tirar nada do Evangelho. Mas eles fazem. Por que eles fazem? Porque não tem temor. Por que não tem temor? Porque não tem fé. A fé deles acabaram. Então são pessoas que não têm salvação. Eu falo que são os mortos-vivos. Pessoas que estão espiritualmente mortas. Esses não têm salvação. Inclusive, eu tenho falado sobre isso. Tem pessoas que não têm mais salvação. Existe casos que não tem. Inclusive, João fala, olha, tem casos que você deve orar por pessoa, tem outras que não deve orar mais porque não tem mais jeito. Contudo, não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhe é própria se manifestará claramente a todos. Tu, porém, tens seguido atentamente a minha teologia, procedimento, propósito, fé, paciência, amor, perseverança, observado minhas perseguições e aflições, que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo de todas o Senhor me livrou. Olha, Timóteo, mas você não é como eles. Você tem procurado viver o Evangelho. Você tem visto em mim que Paulo era exemplo. Ele podia falar, eu sou exemplo, que ele ficava com prisioneiro em Cristo. Ele falou, não, mas eu vivo, mas o Senhor vive em mim. Ele vivia exclusivamente por Evangelho, ele não queria saber mais perseguições do que esse homem sofreu, mais surras, mais espancamento, mais traições, mais humilhações, não teve outro. O único que sofreu mais do que Paulo na Bíblia foi Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo, no Novo Testamento, não encontraremos nenhum que sofreu tanto quanto Paulo. Mas em tudo ele dá glória a Deus. Em tudo ele glorificava. E ele agora fala, olha, Timóteo, você viu?
as lutas, as batalhas, o sofrimento que eu tenho enfrentado. As perseguições que eu tenho enfrentado. Você sabe o meu proceder. É assim que eu vivo. E você tem seguido. Nós temos que... Jesus deixou bem claro para nós conhecermos a árvore, nós conhecemos pelo fruto. Nós não vamos chegar num pé de manga e colher abacate. Ou em um pé de laranja colher uma goiaba, não. Cada árvore dá seu fruto certo. Então, nós conhecemos realmente as pessoas, se realmente são sérias, são seguidoras de Jesus, pela maneira dela viver, pelo comportamento dela. Não é só pelo que fala, não. Se realmente são homens ou mulheres de Deus. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Repetir novamente, é o versículo 12. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. É isso que está na palavra. Enquanto os pregadores modernos falam o contrário. Falam, não, você está em Cristo, você vai viver bem, você se converte, você vai ter paz, vai ter dinheiro, vai ter alegria, vai ter tudo. Não é isso que a Bíblia fala. Nós vamos ter perseguições, nós vamos sofrer sim, porque nós estamos em território inimigo. Aqui não é a nossa casa. A nossa casa é no Senhor, não é aqui. É no reino de Deus. Aqui não estou em território inimigo. Então é normal, é esperado, é aguardado que sejamos perseguidos, afrontados. Nada normal. Então, não vem para o evangelho que é só alegria, é só vitória, é mentira. Esse negócio aí, eles fazem culto de vitória, só vitória, é mentira. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Nós somos perseguidos, os próprios falsos crentes, a nos acusar. Não tem que ser assim não, você é muito fanático. É muito isso, é aquilo, e não é essa, velho. Nós temos que ser do Senhor, viver o evangelho. Todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Sempre é isso. De mal a pior. Engano, são enganados. E vão tudo sofrimento eterno, para a morte eterna. É o que os aguarda. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tem plena convicção, sabendo perfeitamente de quem os tem aprendido. Porque desde a infância sabe as sagradas letras que tem o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Então Paulo exorta Timóteo, permaneça na fé. Você desde pequeno, você sabe o que é. Você sabe o que você aprendeu. Você tem conhecimento do Senhor. Então viva nele. Viva o evangelho. Pratica o evangelho. É a mesma coisa, eu falo para todos. Não é uma religião, não é uma denominação qualquer. Pastor, eu sou da Assembleia, eu sou da Graça, eu sou presbiteriano. Não interessa de onde você é. Eu quero saber se você é de Jesus. Você vive o evangelho. Se você é seguidor de Jesus. E nós aprendermos, nós estamos ouvindo qualquer pregação, vamos seguir com a nossa Bíblia. Vamos ver se realmente é aquilo que está escrito. Vamos ver se é a verdade. Não vamos aceitar texto fora do contexto. Não vamos aceitar historinha para agradar a nossa carne. Não vamos viver uma emoção, mas vamos viver o Evangelho de Jesus Cristo. Isso que é necessário. Porque desde a infância, sabes a Sagrada Letra que tem o poder de fazer sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar
todas as boas ações. A Bíblia é o suficiente. Ah, pastor, tem que aprender a buscar. Não, você aprende tudo na Bíblia. É Jesus que nos ensina, ele é o verbo encarnado, a palavra encarnada. Jesus é a palavra. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ah, pastor, a Bíblia foi escrita por homens. Foi por homens, sim. Não foi Deus que escreveu com a caneta, não. Mas foram homens inspirados por Deus. Guiados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito de Deus. Foram, sim. Mas foram todos escritos pelo Espírito Santo. Toda a escritura é inspirada por Deus. É proveitosa para ministrar a verdade. Para repreender o mal. Para corrigir os erros. Para ensinar a maneira certa de viver. A fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Nós lemos hoje o livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Todas as dúvidas, qualquer questionamento nós resolvemos na Bíblia, na palavra de Deus, que é aqui que está a verdade. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.